guerrilhar contra o ungido de Deus é anteceder a tua morte. Então não guerrilha com quem Deus colocou em pé, não guerrilha com quem Deus tem sustentado. Essa é a frase do dia. Paz e graça, paz e graça, paz e graça. Daqui quem fala é o vosso amado companheiro, fiel companheiro Ângelo Jovete. Bem, estamos no ar para mais um dia do nosso programa Fé Podcast Angola. Para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não hesite, vai, se inscreva. Deixa o teu like, toca o sino das notificações para receber o melhor desse programa. Hoje temos como nosso convidado, nosso bem amado, ele que é já de casa, né? Monismo. Ele tem um sobrenome, ele depois vai falar esse sobrenome, eu gosto muito. Como é que é o sobrenome? O segundo? Musungu. Musungu, não, o último. Menewanga. É grande nome. Eu gosto desse nome. Desde já vamos dar saudações ao nosso irmão. Seja bem-vindo, irmão Muniz. Muito obrigado, mano Ângelo. Como está a disposição? Posição tão boa, na graça. Pronto para o embate. Mais um embate hoje. Ok. Hoje vamos falar do grande conflito e do Evangelho Eterno. Você é o nosso convidado. Sente aí, te convido a prestar atenção. Preste atenção para você pegar um pouquinho sobre isso. Nós estivemos a falar nos bastidores sobre a heresia desse tema. Existem muitas igrejas que têm heresiado sobre o conflito eterno. Há quem diz que o grande conflito já começou. Há quem diz que não, ainda estamos é muita coisa. Então te convido para prestar atenção, porque o nosso convidado ele é conhecedor da matéria, então vai nos trazer aqui o melhor conteúdo. Por favor, não se vai. São apenas 30 minutos, sente aí conosco. Mano Muniz, tive saudade de ver aqui o homem de Deus. Homem de falso, de fácil retrato. Retrato, né? Meu amado, como foi o processo desde que estiveste aqui? Como é que foi a aceitação no meio dos outros? O processo, quando eu estive aqui pela primeira vez, foi muito bom. E expandiu mais o trabalho nesse ministério que já estou há bastante tempo. E também, já de antemão, gostaria de agradecer pela oportunidade que me deram pela primeira vez. Amém. Dizer que muitas pessoas conseguiram ter acesso à palavra de Deus por intermédio do digital. Amém. E por intermédio desse grande podcast. Amém. E Fé Angola aí. E as pessoas estavam a esperar a segunda edição. Eu já estava a receber enviar mensagem, irmão Muniz, quando é que será a segunda edição do Fé Podcast? Amém. Do Fé Podcast. E graças a Deus, eu estou aqui novamente a convite desse grande programa. Amém. Deixa eu só ajudar o microfone. Com o microfone. Para facilitar. Irmão Muniz, hoje vamos falar sobre o grande conflito e a mensagem eterna, né? O Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno. O que tens a nos dizer a respeito desse grande conflito? Esteja à vontade e vai nos esclarecer, né? Precisamos aprender, estamos aqui mesmo para aprender. Desde já, seja bem-vindo novamente. Esteja à vontade. Muito obrigado pelo tempo, Mano Ângelo. Vamos lá primeiro. O tema é grande conflito. E o que eu quero mais aqui enfatizar é a palavra grande. Porque conflito há. Só que esse conflito é grande. Segundo, depois é Evangelho Eterno. Só que o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 4, diz assim: o Evangelho será pregado e depois virá o fim. Ou seja, então esse Evangelho não é eterno, porque virá o fim. Estamos a falar do Evangelho Eterno. Será que existe mesmo um Evangelho Eterno? Vamos aqui especificar. Mas nós vamos nos focar no livro do Apocalipse. É um assunto escatológico e o foco principal para quem está nos acompanhando nesse momento é o capítulo 10, capítulo 12, 13 e 14. Mas como só são 30 minutos, ou um pouquinho mais, vamos ocultar e tirar as verdades benéficas para nosso crescimento espiritual. Amém. Agora, a Bíblia Sagrada tem 66 livros. E na sua ordem, o livro do Apocalipse é o último livro. Ou seja, a primeira informação que eu quero dar aqui é o seguinte: o livro do Apocalipse é um livro apoteótico. O que é apoteótico? Apoteótico significa que o livro do Apocalipse é o clímax da Bíblia, ou seja, é o resumo de Gênesis até Apocalipse. Certo. Porque o livro do Apocalipse culmina
completa tudo o que aconteceu do livro de Gênesis até o último livro, antes de vir o livro de Judá. Por quê? Deus, tudo que ele começa, ele termina. Por isso que o livro de Apocalipse identifica Jesus como Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ou seja, esse grande conflito já existiu desde o céu. Só que vem terminar no momento em que Jesus sai do céu para a terra, aquela que se chama a segunda vinda de Jesus. Aonde é que começou esse grande conflito? Esse grande conflito, irmão Mano Ângelo, começou no céu, quando Satanás se rebelou e Satanás com seus anjos foram expulsos. Depois, Deus teve o plano de criar o universo. Deus cria o universo, cria o homem, Adão e Eva. Adão foi enganado. Só que Adão e Eva, eles tinham um poder, quando estávamos a dizer, eles tinham um poder sobre o mundo. Mas quando Satanás engana Eva, todo o poder foi dado a quê? A Satanás. Mas agora, nesse grande conflito, Jesus tinha que vir para a terra para corrigir aquilo que o primeiro Adão, o Adão que foi criado no Éden, para retificar. Por isso que Jesus, em Romanos, ele é chamado de segundo Adão, aquele que morreu para conseguir, para dar a salvação para os povos que estavam perdidos. Porque sem o sangue de Jesus, sem Jesus morrer, então não havia salvação para ninguém. Por isso que o Romano fala que a graça de Jesus diz que o sangue de Jesus nos deu a oportunidade de nós novamente termos acesso para com Deus. Agora, nesse conflito, o que mais chama a atenção é o seguinte, Mano Ângelo. Todo mundo está envolvido nesse grande conflito. Conflito é simplesmente do que dizer guerra. Okay. Essa é uma guerra entre o bem e o mal. É praticamente dizer guerra. No mundo atual, nós temos contemplado várias guerras, vários conflitos, por Rússia e Ucrânia. Mas a pergunta que não se cala, quem está envolvida nessa guerra? É só simplesmente Rússia, Ucrânia e simplesmente alguns países. Eu não estou envolvido nessa guerra, nem o Mano Ângelo também está envolvido nessa guerra. Mas nesse grande conflito, todo o universo está envolvido. Todo o universo, ninguém está neutro desse grande conflito. E esse grande conflito é apresentado de uma maneira mais focada, de uma maneira mais ampliada no livro do Apocalipse, que nós vamos tratar do capítulo 10 ao capítulo 14. Agora, e o outro foco do livro do grande conflito é o seguinte. É o grande conflito por quê? Porque desde sempre, Satanás, ele gostaria de ser como Deus. E o livro de Ezequiel diz que é uma profecia do rei Tiro, mas referindo-se para Satanás, que diz que ele exaltou-se, né? Querendo ser como Deus. O objetivo de Satanás foi sempre querer adoração que era simplesmente pertencente ao nosso Deus. Ou seja, Deus quer ser adorado, Satanás também quer quê? Quer ser adorado. Por quê? Porque nesse grande conflito só existem dois caminhos. Ou salvação ou perdição. Mas aqueles que seguem a Jesus são salvos. E aqueles que seguem a Satanás vão para a perdição. Então esse é um grande conflito entre o bem e o mal. Só que nós veremos mais de uma maneira abrangente como é que Satanás vai agir e Satanás age dentro desse grande conflito. Esse é o conceito geral da temática que nós vamos trazer hoje. Ok. Estamos a falar do grande conflito, né? Conforme já explicaste sobre o grande conflito, só também a curiosidade de saber sobre o Evangelho. O Evangelho, né? O Evangelho. Mas antes, porém, se tiver mais alguma coisa para crescer sobre o grande conflito, antes de nós entrarmos na outra temática que é o Evangelho Eterno, então esteja à vontade. Grande conflito. Ainda há uns pontos aí a relatarmos sobre aquilo que é o grande conflito. Certo. Agora, o grande conflito do livro do Apocalipse, que é no capítulo 10, nós encontramos no capítulo 10. No capítulo 10, Mano Ângelo, nós encontramos a imagem de um anjo que descia do céu. E esse anjo, ela é identificada dentro do livro do Apocalipse capítulo 10 como sendo Jesus Cristo. Só que o anjo dá o relato de que, o João dá o relato de que esse anjo, ela fazia que ela descia do céu. E esse anjo,
se ela descia do céu, ou descia do céu, quer dizer, que ele descia do céu para a terra. O anjo que está descendo do céu, quer dizer que ele desce do céu para a terra. Quer dizer que esse anjo, que é Jesus Cristo, que é chamado aqui de forte, é um anjo que é forte, é poderoso, desce do céu. Quer dizer que o foco dele já não é céu, o foco dele é a terra. Por quê? Ele está preocupado com a condição da terra. Porque no versículo 9 vai mostrar que os homens estavam aqui a se prostituir. Jesus vê essa condição e faz o quê? E desce para a terra. Agora, quando ele disse que o João continua a dizer do que ele estava vestido de arco-íris. Arco-íris na Bíblia, primeira vez aparece no dilúvio. Quando o mundo foi invadido com a água, aparece um arco-íris que mostra misericórdia, primeiro, de Deus. Segundo, que Deus já não iria mais destruir a terra com água, mas com fogo. Então mostraria misericórdia. Esse anjo desce novamente aqui com arco-íris para mostrar que eu sou do céu para a terra. E ele estava com um arco-íris, símbolo de misericórdia de Deus. Ou seja, antes de chegar o juízo final, eu primeiro preciso alertar as pessoas que vivem no tempo do fim do grande conflito. E a única maneira de alertar as pessoas do grande conflito é o Evangelho Eterno. Evangelho Eterno, em poucas palavras, significa o Evangelho verdadeiro. Porque dentro desse grande conflito entre Satanás e Deus tem seu Evangelho. Satanás também tem seu Evangelho. Ou seja, Deus tem sua verdade, que é o que Paulo chama da sã doutrina, a verdade pura. Só que Satanás, como é grande conflito, é salvação ou perdição. Satanás também traz verdades ou evangelhos falsos para fazer com que o seu povo se desvia e vão para a perdição. Porque o livro do Apocalipse fala que ele sabe que pouco tempo lhe resta. Agora, esse anjo que descia do céu, aqui estamos de detalhes. Esse é o mesmo Jesus Cristo. Agora, no segundo versículo, diz que ele estava com um livrinho aberto. Ele traz um livrinho aberto em suas mãos. Nesse livro continha mensagens, não em todas as mensagens da Bíblia, mas mensagens do tempo do fim. Era uma mensagem do tempo do fim. Agora, outro ponto, ele coloca, mas o anjo vai ver o cenário aqui do grande conflito, ele coloca, esse anjo forte que descia do céu, ele coloca um pé direito sobre o mar e pé esquerdo sobre a terra. Mar, nós já conversamos no off, mar na profecia significa povo, nações, multidões. Terra é o contrário daquilo que é o mar. Por quê? Mar é o lugar onde tem muitas populações, lugar de muita habitação, porque mar significa pouco, nações, tribo. Então, onde tem todos os conjuntos de tribos, nações, é um lugar muito habitado. Agora, terra é um lugar onde não é muito habitado. Ou seja, esse anjo trouxe essa mensagem para um lugar onde tem muitas pessoas e um lugar onde não tem poucas pessoas. Ou seja, é uma mensagem universal. Okay. Agora, é o seguinte, Mano Ângelo, se Mano Ângelo me acompanhar no capítulo 13, e as pessoas que estão nos acompanhando podem também nos acompanhar no capítulo 3, existem duas bestas. Primeiro, a besta do mar e depois a besta de quê? Da terra. Só que, nós temos uma imagem, para ser mais simples, vamos lá devagar. Tem uma imagem de um anjo, no capítulo 10, trouxe uma mensagem, que aquela mensagem depois lá mais abaixo diz que tinha que ser pregada. Depois, ele coloca um pé no mar e outro pé na terra. Pé significa autoridade. Proprietário. Jesus estava a mostrar que se ele pisa no mar, pisa na terra, quer dizer que o mar e a terra lhe pertencem. Então essa mensagem deve ser pregada. Mas essa mensagem deverá ser pregada urgentemente, porque no versículo 3 diz assim que ele brandou como leão. João compara a voz de Jesus como rugido de leão. E nós já sabemos como é que é um rugido de leão. Era urgência. Agora, no capítulo 12, nós temos uma imagem, Mano Ângelo, de um dragão. E na profecia, dragão é representação e símbolo de Satanás. Fala um dragão vermelho que perseguiu a igreja de Deus. Ele fala que perseguiu a mulher. E essa mulher é identificada na profecia como a igreja de Deus. Agora é o seguinte, no versículo 12, no versículo 17, para muitas Bíblias aparece no versículo 17, tem lá um trecho. O texto começa assim:
e dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra seus descendentes e tudo mais. Aqueles que guardam os 10 mandamentos, que têm testemunho de Jesus Cristo. No fim, diz que e pôs-se sobre o mar. Quem pôs-se sobre o mar? Quem se colocou sobre o mar? É o dragão que aparece no capítulo 12, no versículo 1. Ou seja, ele meteu-se sobre o mar. Ele estava sobre a beira do mar. E o que ele fez? Ele levantou uma besta do mar. Levantou uma besta de quê? Da terra. Essa posição é a posição do anjo que estava no capítulo 10. Ou seja, do dragão Satanás acopia a mesma posição, coloca-se na mesma posição que o anjo do capítulo 10. Nós falamos que no grande conflito, o segredo, o foco principal é Satanás querer merecer tudo que pertence para Deus. Amém. Quer tudo que pertence para Deus. Nos evangelhos nós encontramos o relato de que quando Jesus curava, Jesus passava de casa em casa, sinagoga a sinagoga, pregando o evangelho. E o livro do evangelho dá o relato de que a multidão seguia Jesus onde quer que Jesus fosse. Só que Jesus Jesus não tem seguidores, Jesus tem discípulos. Que são pessoas que lhe seguiam de todo o coração. Só que Satanás também quer pessoas que o sigam, que o adorem. Agora, Satanás coloca na mesma posição. Ou seja, Jesus coloca na mesma posição, Satanás coloca na mesma posição. Um grande conflito. Agora, quem é o vencedor desse grande conflito? O livro do Apocalipse já nos esclarece de que Jesus, ele é vencedor. Primeiro venceu Satanás quando morreu na cruz de Calvário e vencerá Satanás quando ele vir para a sua segunda vinda, quando ele destruirá todas as coisas. E quando ele fará todas as coisas. Agora, Mano Ângelo, essa besta do mar, besta da terra, são agentes que Satanás, o dragão, usou para desviar as pessoas do caminho da verdade. Por quê? Nós acreditamos, Mano Ângelo, que existe Deus o Pai, Deus o Filho e o Deus Espírito Santo. Amém. Todos trabalham para uma só obra. Todos trabalham para a obra da salvação. Então Satanás também preparou, que é chamado Tríplice Aliança, que são 3. Preparou uma besta do mar, vamos já entender o que é isso. Uma besta da terra para ajudarem na obra de Satanás. Ou seja, Deus tem seus agentes, Satanás também tem seus agentes. Certo. Então é assim que funciona. Como nós dissemos, que, Mano Ângelo, nesse grande conflito, é tudo imitação da obra de Jesus. Vamos agora lembrar no capítulo 13, para quem tiver aí a nos acompanhar, é o seguinte. Mano Ângelo, quando esta besta do mar, besta significa simplesmente poder. Satanás levanta um poder na terra para ajudar em sua obra nesse grande conflito. Mano Ângelo, essa besta que é levantada aqui, ele diz no versículo 3 que esse dragão, ele recebeu poder. Sim. Recebeu o quê? Trono e grande autoridade. Na Bíblia Sagrada, a única pessoa que recebeu poder e grande autoridade, o trono, foi Jesus Cristo. Okay. Quando Jesus ressuscita, no livro de Mateus capítulo 28, versículo 18, diz assim: é me dado todo poder aonde? Nos céus e na terra. Agora, esse poder que Satanás levanta também recebe o mesmo poder que Jesus recebeu. Aqui já começa a imitação. Outro detalhe, para sermos rápido, é que essa besta que foi levantada, o livro do Apocalipse 13 descreve o seguinte: de que essa besta estava morta. Ele teve uma ferida, morreu. Só que chegou uma época que ele ressuscitou. Ele teve uma ferida e depois a ferida veio ser curada e depois ele ressuscitou. Esse poder que Satanás usa para desviar as pessoas lá no tempo do fim foi um poder que já atuava no passado. Só que depois, num acontecimento histórico, deixou de exercer o seu poder por certo tempo. Só que depois, no tempo
no tempo do fim, ele levantou-se novamente, mas com mais poder e mais autoridade. Com grande poder e grande autoridade. Ou seja, parece que essa besta morre e depois ressuscita. E a única pessoa que morre e ressuscita é Jesus Cristo. Quando morreu na cruz do Calvário e no terceiro dia ressuscitou. Uma imitação da obra de Jesus. Tudo é imitação. Tudo é imitação. Vamos ver. Okay. E quando essa besta foi levantada, o livro do Apocalipse capítulo 13 fala que ele recebeu poder. E as pessoas olharam para a besta, né? E olharam para a besta e começaram a adorar que a besta. Uma cópia daquilo que é a obra de Jesus. Ou seja, Satanás sabe que todo o poder, toda adoração, toda honra só pertence a Deus. Mas para desviar o povo no tempo do fim, para fazer com que as pessoas se desviam da verdadeira adoração, ele levanta homens na terra querendo merecer a adoração que é simplesmente pertencente a quem? A Deus. Quantas situações nós temos contemplado no mundo em que homem colocando-se no lugar de quem? De Deus para receber adoração. E Paulo fala desse poder no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, como o anticristo. E Paulo ainda, na teologia de Paulo afirma de que ele é chamado o filho perdido, o filho da perdição, o filho da iniquidade. E ele vai se colocar no lugar de quem? De Deus, do Altíssimo. Amém. E no versículo 8, ele fala que esse poder só será destruído com o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então, essa obra é do filho perdido, o filho da perdição. Só que ele, como Paulo fala, que ele vai se levantar no momento de grande apostasia, que é no momento do tempo do fim. Por isso que esses assuntos são escatológicos. Mas a Bíblia Sagrada, do livro de Gênesis até a outros livros, já falava. Mas só que o livro do Apocalipse vem abrandir e vem mostrar esse grande conflito de uma maneira mais aberta. A fim de alertar as pessoas. Amém. Deu-se para perceber sobre o grande conflito, né? Vamos entrar em um tema que eu quero tanto chegar lá, que é o Evangelho Eterno. Eu vou começando primeiro fazendo perguntas concernente a este Evangelho Eterno. Nós podemos acompanhar que a Bíblia vem retratar dizendo assim que este Evangelho do reino de Deus será pregado a todas as nações e depois virá o fim. Ok? Isso é o Evangelho. E também vamos, se nós acompanhamos no capítulo 11, né? Ajudam aí, produção, que fala das duas testemunhas. Capítulo 11 ou 12 de Apocalipse? 11, ok? Ele diz que essas duas testemunhas vão pregar o Evangelho. Eu quero aqui enfatizar porque muitos dizem isso. O Evangelho que é pregado hoje é o Evangelho do arrependimento ou o Evangelho do reino? Porque vamos ver que as duas testemunhas vão descer para pregar o Evangelho. E alguém já me questionou isso ainda semana passada. E é uma coisa que eu tenho em mente e aproveitando esse Evangelho, esse tema para nos explicarmos, né? O que nós pregamos hoje é o Evangelho do arrependimento ou o Evangelho do reino? Porque a Bíblia fala que esse Evangelho será pregado. Qual é o Evangelho? Se as duas testemunhas vão descer para pregar o Evangelho que eles vão pregar, será que é do arrependimento ou o Evangelho do reino? Só dá aqui um OBS. Agora, antes que eu respondo, quero só terminar com um assunto, uma temática aqui. A pergunta esteja à vontade. Só que, além existe a besta do mar, existe a besta da terra. Rápido, não vai fazer um minuto. Não, esteja à vontade. Besta do mar existe besta da terra. Só que essa besta da terra, o texto fala que ele faz milagre e até faz fazer cair fogo dos céus. Certo. Só que quando os discípulos oravam, quando Jesus foi para os céus e o Espírito Santo descia, e o Espírito Santo precisaria vir para a terra. Quando o Espírito Santo veio, o que aconteceu? Caiu como no formato de quê? Fogo. De fogo. E os discípulos fizeram o quê? Quando foram pregar milagres, até Pedro pegou um coxo e disse assim: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu posso dizer aqui? Que levanta-te e anda. Esse poder faz a mesma coisa.
Ele faz milagre, faz até fogo cair, faz milagre e faz até fogo cair o quê? Do céu. Agora, é só para você ver que é uma copiação de Deus o Pai, Filho e Espírito Santo. E uma imitação barata. Imitação né? barata. Que faz o povo. Então, por causa desses sinais, esses prodígios, Sim. ele terá muita chance, né, de enganar uma boa parte da terra por causa dos milagres que são semelhantes. São né? semelhantes. Segundo a tua explicação e aquilo que o texto nos mostra, os sinais são semelhantes. Então, se não houver prudência da nossa parte e se não houver pregadores como o homem de Deus aqui a despertar o povo, é sinônimo de que nós vamos perder muitos irmãos por causa dessa imitação barata que o Satanás virá com ele. E que já está a atuar atualmente. Deus do céu. E por que algumas igrejas não investem muito em escatologia? Eu falo isso porque se falamos as igrejas que mais investem em escatologia, né, que mais pegam a fundo, temos a Testemunha, passo aqui a publicidade, a Adventista do Sétimo Dia, temos a Igreja Pentecostal, a Assembleia de Deus. Para mim são as igrejas que mais investem em ensinar sobre a escatologia e as outras igrejas não. Porque será que é por falta de conhecimento ou porque eles conhecem a gravidade da escatologia e têm medo de perder o povo? É isso aí. Mano Ângelo, eu não quero aqui defamar nenhuma religião. Não quero aqui. Mas eu sou da opinião que muitos é por falta de conhecimento. Amém. Mas acredito que muitos também é por falta de não perderem os prestígios que eles têm na terra. Eu também fico com isso. Fico com isso. Porque eu conheço pessoas que conhecem no off, mas quando vão para o altar, eles ocultam certas verdades. Conheço pessoas assim. Por isso que o Paulo diz assim, não é assim, pregam a sã doutrina, sã é pura, a verdadeira doutrina. Que deve ser pregada para despertar e para levar pessoas à salvação é o Evangelho eterno. Por isso, o que vai resolver o grande conflito é as pessoas ouvirem o Evangelho eterno. Indo já naquela questão aí. Do Evangelho? Vamos lá. Olha, o livro Apocalipse é profético. Okay. É profético. O capítulo 11 é profético. Essas duas testemunhas representam, para não dar aqui muito detalhe, representam os dois livros que temos na Bíblia. A Bíblia é composta por Antigo e o Novo Testamento. Okay. Primeiro a testemunha, Antigo Testamento. Por quê? O Antigo Testamento é a primeira testemunha. O Novo Testamento o Novo Testamento é a segunda testemunha. Ou seja, porque a Bíblia é composta por duas partes, o Novo e o Antigo Testamento. Ou seja, o Testamento que deverá ser pregado, em resumo, era a Bíblia toda, o Antigo e o Novo Testamento. Agora, não sei se esse ponto está esclarecido aqui. Ficas aqui as minhas dúvidas. Não, eu queria que esteja à vontade, depois eu vou perguntar. Se calhar posso entender nessas perspectivas. Então, ou seja, no capítulo 10, eu disse que o Evangelho tinha que ser pregado. E o versículo 10, capítulo 10, versículo 11, diz assim: então, foi-me dito, é necessário que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações e línguas. João recebe uma orientação do anjo que desceu do céu, que eu disse que é Jesus. O anjo diz assim: é necessário. Em outra linguagem aparece a expressão importa. É necessário que profetizes novamente. Agora, só que o capítulo 11 não faz parte do grande conflito. É só o Apocalipse tem sempre o costume de dar um interlúdio, que é o intervalo. Pode dizer, não importa, mas vais pregar o quê? Capítulo 11, duas testemunhas. Antigo, Novo Testamento, resumo a Bíblia toda. Agora, o cenário que vai se desenvolver são escatologias, são simbologias, mas que no fundo, no pano de fundo, tem essa toda a ideia. Tem essa toda a ideia. Agora o verdadeiro evangelho está no capítulo 14. Nós é que vamos pregar esse evangelho? Nós é que vamos pregar esse evangelho. Mano Ângelo,
perguntas muito interessantes. Vou responder com Mateus. Vou responder com o livro de Mateus. É o seguinte, o livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Não, versículo 18, 19 e versículo 22 diz assim: pregar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, batizar e fazer discípulos em nome do Pai, do Filho e tudo mais. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Só que, manos, quando Jesus começa a sua obra na terra, Jesus, ele começa a sua obra e Mateus capítulo 4, 17, mas diz assim, Jesus diz assim: vinde a mim e eu vos farei pescador de quê? Pessoas. De homens, de pessoas. Chamou Jesus na primeira fase. Os discípulos não eram pessoas que participavam, porque quem fazia milagre, quem curava era simplesmente Jesus. Agora no capítulo 9, Jesus diz assim para os discípulos: vão a Deus, rogai ao Pai, pedem ao Pai. Olha só, Jesus fala assim: pedem ao Pai para que ele envie mais trabalhadores, porque a seara é que é grande. E os trabalhadores são quê? São poucos. São poucos. Porque Jesus, quando olhava para a multidão, Jesus sentia compaixão para a multidão, porque algumas pessoas da multidão só vinham para ouvir, outros vinham para ver Jesus, outros vinham para entregar suas necessidades específicas a Jesus, tipo, serem libertos dos demônios, serem curados das suas enfermidades. Então Jesus, quando olha para a multidão, Jesus teve compaixão. Agora, é o seguinte, os discípulos foram orar para Deus enviar mais discípulos na sua obra. Mas no capítulo 10, o que acontece? Quando eles oraram, e quando Jesus também orou, Jesus escolhe as mesmas pessoas que oraram. Muito forte. Jesus escolheu por quê? É assim, manos. Quando nós oramos para que Deus envia mais pessoas para a sua obra, Deus escolhe a pessoa que ora. Porque a oração já mostra a disposição de quem... mostra a disposição da pessoa. Porque se tu estás a orar para que Deus envie, é porque tu estás disposto para pregar o Evangelho. Amém. Então não tem ninguém que ora para que Deus envie pessoas para pregar o Evangelho e ele não estiver preparado para pregar. Agora, o que eu quero enfatizar aqui só para responder, são mesmo nós que vamos pregar, mas eu quero responder mais a fundo com essa questão. Jesus chama, no versículo 1, Jesus chama os seus 12 discípulos. Agora, no versículo 2, Jesus diz assim: o nome destes 12 apóstolos. Primeiro, no versículo 1, Jesus chama os discípulos, chama os seus seguidores de discípulos. No versículo 2, Jesus chama os seus discípulos, não mais discípulo, mas apóstolo. Qual a diferença entre discípulo e apóstolo? Não está fugindo do tema, vou cair no tema. Discípulo significa, em grego a palavra discípulos é a palavra matetes. Matetes significa aluno. Um aluno significa alguém, um aluno que está sob a orientação de um professor. Por isso que Jesus era o professor, eles eram discípulos. Eles acompanhavam o ministério, a obra de Jesus, a cura, os milagres, a cura dos cegos, a cura dos cegos. Jesus colocava, todos os milagres que faziam, eles acompanhavam. Agora, discípulo é quem? Discípulo é a pessoa que está qualificado para ser enviado para uma determinada missão. Ou seja, os discípulos aqui deixaram de ser discípulos, simplesmente alunos, pessoas que aprendem, mas passaram a ser pessoas qualificadas para pregarem o Evangelho. E a palavra discípulo, apóstolo, está dividido em duas partes: apo e a palavra stoloi. Apo é uma coisa que nós falamos de Apocalipse. Apocalipse é revelação. Apo significa oculto. Calipse, revelação. Agora é uma coisa que fala apo, oculto. Stoloi, uma coisa que é revelação. Apóstolo é a pessoa que revela aquilo que estava oculto. Okay. Porque Jesus, quando olha para a multidão, ele diz assim: eles estão como ovelhas sem quê? Sem pastor. Que eles estavam perdidos, eles não tinham uma nova versão de Jesus. Só que os discípulos que andavam com Jesus sabiam, por isso que Jesus chama os discípulos: vocês mesmo vão fazer o quê? Vão pregar o Evangelho. Agora, é a mesma coisa que acontece aqui. O Evangelho eterno. Aí abaixo, no Apocalipse 14, versículo 1, aparece um povo. Jesus diz assim: estava com o cordeiro um povo de 144 quê? Mil. Aquele povo é um número simbólico que representa todas as tribos, que representa todas as nações. Pessoas queriam, os seguidores de Jesus queriam de pregar o Evangelho. E já no 14 diz assim, que eles iam onde Jesus estivesse. Então, é uma representação das pessoas que vão pregar o Evangelho. E nesse tempo, nós temos pessoas que já não são alunos, que já sabem muito a respeito de Jesus, que são pessoas qualificadas para pregar. E Deus não vai usar quê? Anjos para pregar o seu Evangelho. Vai usar servos,
vai usar líderes, vai usar homens tementes a Deus para pregar o seu evangelho. Então não tem como não sermos nós a pregarmos o verdadeiro evangelho. Por quê? Satanás tem seus agentes que pregam o seu evangelho. Deus também tem seus agentes na terra, homens fiéis, capazes para pregar o seu evangelho. Então, em resumo, somos mesmo nós que vamos pregar o evangelho. Amém. Uau. Eu acho que o nosso tempo já lá se foi, né? Estamos dentro do tempo. Uau, eu queria esclarecessem esse ponto. Eu espero que seja bem compreendido que somos nós que iremos pregar o evangelho do reino, não apenas as duas testemunhas. Por que é que eu fiz essa pergunta? Porque recentemente tivemos a conversar com alguém e ele disse que não, nós pregamos o evangelho do arrependimento. Só as duas testemunhas que vão pregar o evangelho do reino de Deus. Então eu fiquei assim meio inquietado, porque também não fui ao pé da letra para entender. Então, aproveitando o tema de hoje, por isso que eu fiz a questão porque estamos a falar do evangelho eterno. Então a questão tem a ver com esse tema. Mas eu fico aqui o mais importante, mas antes de nós nos despedirmos, eu acho que é necessário deixarmos um conselho e um apelo para a geração, e depois vai deixar os teus agradecimentos, a quem vão os teus abraços, e posteriormente terminamos com o nosso programa. Certo. Seja à vontade, aproveita as nossas câmeras. Vou dar aqui a câmera, não sei se é essa câmera. O mais agravante é que o livro do Apocalipse, no versículo 14, no versículo 6, diz assim, diz assim, e apareceu o primeiro anjo, né, deixa aqui fazer a leitura. O versículo 14, o versículo 6, diz o seguinte: e vi um outro anjo que voava. Primeira coisa, voar na profecia representa a velocidade, ou seja, o anjo estava a voar, era a velocidade. E voava pelo meio do céu. A questão é, o céu tem meio? Vou responder. Segundo ponto, e tinha na sua mão o evangelho eterno. Por que o evangelho estava na mão? Depois, para pregar, é aqui onde eu quero deixar o meu conselho. Para pregar. A palavra pregar, no grego, em que esse texto foi escrito, é a palavra querigma. E a palavra querigma, ela é usada porque as cidades do tempo do povo de Israel eram da seguinte maneira. Eram o que Donald Trump está tentando fazer agora. Colocar muros nos Estados Unidos da América para ninguém ter acesso. E as guardas da cidade ficavam por cima do muro e ficavam com trombeta. Sempre que vinha um perigo, o que eles faziam? Eles tocavam a trombeta e o povo que estava dentro da cidade percebia logo que de fora havia uma invasora. Por isso que no Evangelho, as pessoas que sofriam de lepra ficavam fora da cidade. Então não tinham acesso a entrar para não contaminar outras pessoas. Agora, o livro da Apocalipse está falando para pregar. E quando eles tocavam a trombeta, só tinha duas informações: vida ou morte. Porque o evangelho é assim, que nós pregamos é para a vida ou para a morte, para a salvação ou para quê? Para a perdição. Agora, os servos de Deus aqui são aqui os anjos, pregarão o evangelho para toda a tribo. O verdadeiro evangelho, o evangelho que inclui o nascimento, o ministério, a morte, a ressurreição, o ministério de Jesus no santuário e a vinda de Jesus. Quem aceita esse evangelho, é claro que terá a vida eterna. Se viver desse evangelho. Agora, quem rejeita esse evangelho também tem suas consequências. E queremos já dizer que, irmão, nós estamos a viver no tempo do fim. E que nesse tempo do fim, Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. E ele fará tudo para desviar a nossa mente. E como ele já é filho perdido, filho da perdição, ele quer levar, assim como levou a terça parte dos anjos para a perdição, quer levar muitos para a perdição também. Mas o convite de Jesus é que aceitamos o seu evangelho, para que não sejamos ou que não possamos ser enganados pelas obras maléficas de Satanás. Então, o meu convite é estudar mais a respeito do tema, o grande conflito e o evangelho eterno, e que o Senhor possa adicionar mais bênção no estudo da sua palavra. Agora, agradecimentos primeiramente vai para Deus por permitir que a minha presença hoje aqui no podcast Fé Angola se fosse uma realidade.
Obrigado por nos acompanhar desde o princípio até o fim. Quero também já agradecer o meu companheiro, pastor Manuel Guilherme, um amigo nesse ministério que tem me acompanhado bastante. Amém. Acompanhar, já aqui agradecer a uma conserva que está em Portugal, a Nina Faria, uma mulher de Deus. E todos que me acompanham a partir das redes sociais. E todo o povo adventista, todo o povo pentecostal, batista, católico, todos que estão nessa obra do Evangelho Eterno. Que o Senhor possa nos abençoar grandemente. Amém, amém. Meu muito obrigado por aceitar novamente o nosso convite. Terminou aqui o nosso programa, mas antes não se esqueça, a grandeza não é ser grande, é fazer homens grandes e formado. Não adianta simplesmente a gente lutar posição e não defender a posição, porque muito antes de lutar nós temos que defender. Lutamos a posição, vamos defender. Então falou para vocês Ângelo Jovete, vosso companheiro. Espero ser uma ótima companhia. Até a próxima semana estaremos juntos. Olha, não perca, próximo programa estará uau, uma maravilha. Teremos um momento de adoração. Na próxima semana eu te convido. Estás proibido faltar, estás proibido a não acompanhar, senão vamos te contar. Vai ver se já nas partilhas. Então ficou para vocês. Saudações calorosas, meu abraço, meu muito obrigado. Shalom.